Ai de mim, 2021 já acabou, com a graça de Oxalá. Você já conhece a loja virtual Umbandiboa? Venha e faça-nos uma visita. umbandiboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Hoje é dia 1º de janeiro, é uma grande alegria a gente começar um novo ciclo com vocês. Eu e o Newton estamos de férias, voltaremos logo em breve, né? Semana que vem já estamos a todo vapor, estamos com os vídeos de estoque. Esse vídeo foi um vídeo especial que nós preparamos para vocês. Eu espero que gostem. A gente pode falar assim que é a retrospectiva Umbandiboa de 2021, os melhores momentos Umbandiboa de 2021. Gente, dá aquela força para nós, deixa o like, comenta, compartilha. Se chegou agora e gostou, clica aí no botão inscrever-se e também clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E fiquem agora com a nossa sequência dos melhores momentos Umbandiboa de 2021. E na terceira questão, uma pessoa de Salvador nos escreve dizendo que participou da lavagem das escavadarias do Senhor do Bonfim e lá viu que pessoas estavam com esparadrapo no umbigo. Por que será? Eu vou falar daquilo que eu acredito, eu não tenho certeza. Para ter certeza, teria que perguntar diretamente às pessoas que estavam usando o esparadrapo. Mas vamos às possíveis respostas. Bom, primeiramente, existe o povo do axé que está ali lavando as escadas e tem os turistas. Os turistas carregam em si energia negativa. Então é complicado, acho que é uma proteção a mais. Existe também a situação, por que se lava as escadarias? Para deixar limpinho. Não, porque não se lava só, lava com alfazema, lava com produtos que deixam axé, para tirar coisa ruim. E quando você coloca coisa boa e a coisa ruim levanta, você pode receber essa negatividade que está sendo retirada daquele lugar, no caso das escadarias, pode pegar em você, e não é isso que a gente quer. Então, tudo que você vai fazer de descarrego, como uma defumação, uma limpeza, é bom, porque aquele negativo que está ali, a hora que sair, ele vai tentar se conectar em algum lugar. E se ele encontrar você despreparado, ele pode entrar pelo seu umbigo. No umbigo nós temos o chakra umbilical, que é um dos lugares, um dos chakras por onde a energia negativa pode penetrar em você. Essas são as colocações que eu tenho para fazer, Soma. O que você acha? Eu achei que está explicado. Né? Eu também acho. Isso daí é orientação da própria Pai e Mãe de Santo, que fala, filhos, vamos lá fazer, porque são vários terreiros, né? Muita gente do axé. Então a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai tampar o umbigo e vai estar com a lá na cabeça, o pano branco na cabeça. Porque o negativo entra por dois lugares, basicamente. Pelo umbigo, pelo topo da cabeça. Pano branco na cabeça. Tem gente que usa esparadrapo, tem gente que coloca até uma pedra junto com o esparadrapo, porque o esparadrapo por si só não tem função de proteção. Provavelmente haverá uma pedrinha ali, uma pedra, um mineral, que inibe, que filtra, que impede que a negatividade entre por ali. Então eu acho que não tem nada demais. Eu tenho certeza que você já viu quiumba em terreiro. O que eu espero é que você tenha visto a quiumba na assistência e não nos médiuns da casa. Esse vídeo que a gente está fazendo hoje é um vídeo que já, olha gente, desde o início do Umbandiboa eu recebo essa pergunta. Como é que quiumba consegue entrar dentro do terreiro? Como é que quiumba consegue entrar dentro do terreiro? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que lugar de quiumba é no terreiro. Que quiumba nada mais é que um espírito negativo, um espírito obsessor, um espírito que traz algum malefício. Ele se conecta com uma pessoa e traz algum malefício a ela. E daí a pergunta é, como é que esse espírito consegue entrar dentro do terreiro? Se ele entrar com a assistência, é esperado que isso aconteça. A assistência vai para receber o quê? Um descarrego, uma limpeza, uma libertação de todos os espíritos que possam estar causando mal a elas. Então até a assistência, pessoal que visita o terreiro, que não trabalha na casa, está com quiumba, para mim é muito normal. Mas as pessoas me perguntam muito em situações quando um médium da casa não está com guia, está com quiumba, um trabalhador da casa e mesmo sacerdote, ao invés de estar incorporando o seu guia, está incorporando um quiumba. E aí é realmente difícil e é bastante complicado. Não digo que seja tão complicado de resolver, mas eu acho que todos os sentimentos, o ego das pessoas atrapalha muito. Eu acho que é muito sobre isso que eu quero tratar com você neste vídeo. As pessoas falam assim, mas como é que o quiumba consegue entrar no terreiro? O terreiro não tem um assentamento, não tem as proteção? Tem gente que fala que fica aqui uma barreira de proteção que o quiumba não consegue entrar.
Calma lá, galera. Você tem que lembrar que o quiumba, o espírito negativo, sozinho, sem estar atrelado a ninguém, ele não consegue entrar no terreiro, ele não consegue ultrapassar os limites da entrada do terreiro. Agora, se ele se conectar a uma pessoa, e para se conectar, pessoal, ele tem que estar grudado, agarrado em algum sentimento negativo, em algum medo, em alguma coisa ruim da pessoa, para ele se agarrar de unhas e dentes. Aí, quando a pessoa entra no terreiro, esse quiumba entra junto. Eu devo lembrar você que não dá para ter uma barreira de proteção tão perfeita contra a quiumba, porque senão nem a própria assistência ia conseguir levar o quiumba para ser removido no trabalho espiritual. A assistência ia chegar com o quiumba até a porta do terreiro, quando ela entrasse o quiumba ia ficar fora. Ela ia chegar, alguém ia falar, tá tudo bem com você, minha filha? E daí a pessoa iria embora, pegaria o quiumba, grudaria essa pessoa de novo e sairia. Então, primeiro que a proteção não pode ser perfeita por este motivo. Mas aí sim, como é que um filho de uma casa, como é que um médium e até mesmo um sacerdote pode se enquiumbar desse jeito? Isso é possível? Olha pessoal, isso infelizmente é possível sim. E eu não vou falar que isso seja extremamente comum, que você vai ver em todo lugar que você for vai ter um caso desse tipo. E nem vou falar que seja tão frequente. Mas é claro que dependendo do terreiro, da direção do sacerdote, do coração, da energia, do ímpeto, do desejo de fazer o bem para as pessoas que os médiuns carregam na casa, ou seja, se eles estão bem direcionados, afinados com o bem e com a caridade, se estiverem, ficarão muito mais blindados da ação de espíritos malignos. Mas se não for assim, todos estão abertos para receber. Inclusive, galera, eu falo que eu passo por situações onde eu vejo que o quiumba seca, onde eu vejo que ele quer se agarrar. E eu vou falar disso um pouco mais para o final do vídeo. Quero pegar ainda nesse caso. Como é que o médium pode, um médium de um terreiro, às vezes um cara que está 10 anos trabalhando, como é que ele pode se enquiumbar, que a gente chama? Como é que ele pode ficar obsedado? Como é que ele pode ficar sob a ação de espíritos malignos? Olha pessoal, isso vale para todos os seres humanos encarnados. Todos nós temos sentimentos negativos dentro de nós, como medo, angústia, ansiedade, vergonha, frustração, preocupação, qualquer tipo de sentimento negativo, falta de amor próprio, a pessoa que fica se vitimizando por tudo, acha que tudo de ruim só acontece com ela. Tudo isso são brechas, são portas que você abre no seu campo espiritual para que esses espíritos penetrem e consigam acessar o seu mental. Todo espírito, inclusive o seu guia, quando incorpora, ele começa a incorporação através do seu mental. O quiumba, a mesma coisa. E quando ele consegue acesso à sua mente, aí ele começa o trabalho vil, o trabalho maligno dele, que é de plantar informações que não são verdadeiras, no caso seria uma intuição negativa, de potencializar situações. Às vezes o problema é desse tamanho e de repente você começa a pensar que o problema é gigantesco, que você não vai conseguir resolver, consegue mudar a sua forma de enxergar as pessoas. Às vezes pessoas tão boas, sempre foram boas para você, você se vira contra essas pessoas. O quiumba, dependendo do tempo que ele fica em você, dependendo da brecha que você abriu, é o que vai definir com que velocidade ele vai assumir esse controle de atrapalhar toda a sua vida. Márcio, essa história de que a entidade não pode se servir sozinha, não pode pegar a bebida, o cigarro, os cambones, é que tem que fazer tudo. Que quando a entidade mesmo se serve, é o médium que está ensinando. Isso procede? Ou pode ter alguma coisa a ver com a evolução da entidade e do médium? Não necessariamente, nem uma coisa nem outra. Vamos lá, vamos responder que essa pergunta é importante. É claro que quando um médium incorporado se serve, muitos podem ter uma quebra na incorporação e podem sim apresentar um momento curto de animismo enquanto acontece aquilo, mas é um momento. Ele vai quando está servindo, quando volta a entidade reassume. Isso eu já vi muito claramente. Agora, quando o médium mistifica ou encena, como você quis dizer, não é só na hora que ele vai se servir, é em qualquer momento que vai acontecer essa encenação ou essa mistificação. Então, assim, na minha opinião, a gente acreditar que as entidades não tenham condição ou capacidade de se servirem sozinhas
é falar que a entidade são ignorantes, que são, sabe, que são limitados. Isso não existe, gente. Nós servimos as entidades da Umbanda, temos cambones para isso, por respeito à luz, à evolução, à presença daquelas entidades no nosso terreiro sagrado. Então, assim, não tem nada a ver com se a entidade sabe ou não sabe. É uma questão de respeito servir. Porque se você recebesse, por exemplo, na sua casa o presidente da República, você daria o prato na mão dele e falaria, o feijão, arroz está lá no fogão, vai lá e se serve. Ou você ia querer servir a mesa, querer servir para ele. Eu acho que é uma questão de respeito. Você tem o cambone que serve a entidade. Independente disso, nós sabemos que existem terreiros que têm poucos cambones ou poucas pessoas aptas ao trabalho de cambonar. Então, às vezes, é comum que as entidades se sirvam. O fato das entidades se servirem ou serem servidas independe da qualidade do médium. Isso não afeta o trabalho. O médium que é sério, sendo servido ou a entidade tendo que se servir, ele trabalhará na mesma luz, no mesmo grau de evolução, levando a caridade a todos aqueles que precisam. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Na minha casa você sabe que você tem que se servir na panela no fogão, né, Márcio? Ai, meu Deus, saudade desse tempo, viu, Sombra? Que nós gravava à noite, porque nós dois tínhamos outro serviço, e daí a gente jantava na casa do São Sombra, fazia janta pra gente. Tempo bom, viu, Sombra? Água de beber, água de benzer, água de banhar. Você conhece o poder da água na Umbanda? Tema do vídeo de hoje é água, o poder da água na Umbanda. A gente até brincou com a música do Jorge Benjó, água de beber, água de benzer, água de banhar, alcarrol só para desinfetar. No tempo de pandemia, nada mais justo, mas o que nos interessa são os poderes da água. E não é pouca a influência que a água tem na nossa religião. E é sobre isso que eu quero discorrer aqui neste vídeo. Como sempre, eu gosto de falar de onde saiu a ideia do vídeo. Essa ideia, ela nasceu observando os atendimentos do Pai Jacó, que o Pai Jacó, para todo mundo que ele consulta, ele pergunta a mesma coisa. Quanto de água se toma por dia? E ele fala que todo mundo deveria tomar 2,5 litros de água, sendo só água, refrigerante, bebida alcoólica, café, suco não entra nessa conta. Ele sempre comenta que 2,5 litros de água seria fundamental para a manutenção do corpo físico. Ele vai até mais além, que existe até uma certa importância na energia que você emana. Então é daí que saiu a ideia de fazer um vídeo sobre água, do poder da água, de quanto a água é importante na nossa religião. E para começar o vídeo, vamos partir dos seguintes fatos. O nosso planeta Terra é formado por 2/3 de água, 1/3 de terra. O nosso corpo físico é composto também por 2/3 de água e 1/3 de matéria orgânica, ou seja, 65% ou bem mais do que a metade, tanto do nosso planeta quanto do nosso corpo, é feito por água. E só desse fato a gente já pode concluir que a água tem importância fundamental na vida terrena. E não só na vida terrena, a gente vai além disso. Vamos lembrar também, gente, que a criança, quando ela está sendo gestada na barriga da mãe, ela está em meio aquoso. O líquido amniótico também é composto em sua maioria, na sua esmagadora maioria, por água. Então, quando estamos sendo gestados, estamos no meio da água. Antes de vir ao mundo terreno, antes da gente nascer, a gente está já imerso em água, sendo gestado. E essa é a primeira coisa importante de dizer. Segundo os cientistas, toda a vida teria se originado da água. Alguns defendem a ideia de sopa primordial, outros dizem que tudo aconteceu no mar, onde as primeiras bactérias e protozoários teriam se desenvolvido até formar formas de vidas mais complexas, formando primeiro os seres aquáticos que depois migraram para a Terra. Eu acho muito interessante nessa história, porque se a própria ciência diz que toda a vida veio da água, na nossa Umbanda, nossa mãe Iemanjá, ela também é o princípio da vida, né, gente? Ela que dá a vida, a grande mãe, a mãe que gera. E é muito curioso, né? Para você ver como religião, filosofia, consciência, elas se encontram em determinados momentos. O que a ciência fala que a vida saiu da água, corrobora o que a religião já sabia também há muito mais tempo do que a ciência. Então, nossa mãe Iemanjá é uma das grandes Iabás. Para muitos ela é responsável apenas pelo mar, sendo a grande rainha do mar. Para outros seria a grande responsável até por todas as águas.
mas eu prefiro entendê-la só como a responsável pelo domínio da água salgada, de onde sai a vida. E sim, nós temos que entender uma coisa muito interessante, uma coisa que eu já comentei pontualmente em outros vídeos, que é importante a gente entender. Que as Iabás, toda vez que eu falar Iabá, eu estou falando de orixá feminino. Já na África, já nas terras da Yorubalândia, hoje Nigéria, era comum que os rios de água doce tivessem o nome das Iabás, o nome das orixás femininas. Então tem lá o rio Iemoja, tem lá o rio Oiá, tem lá o rio Oxum. E assim por diante, todas as Iabás representam água, estão ligadas à água. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, todas estão ligadas à criação ou à manutenção da vida. E por isso já dá para entender que água é vida, seja vida espiritual, seja vida material. Vou chamar minha mãe, eu vou chamar minha mãe, eu vou na beira do mar, na beira do mar. Ora, ai, eu, arará, Oxum, o Pará. Ok, caboclo, meu pai Oxóssi é São Sebastião. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança, liberdade fez valer. Ele é Ogum e seu nome é Beira-Mar. E ele é Beira-Mar, oh Beira-Mar. Soltaram bode preto meia-noite na Calunga. Soltaram bode preto meia-noite na Calunga. Ele correu os 4 cantos, foi para lá na porteira, bebeu marafo com tata caveira. Exu já comeu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sou eu. Exu já comeu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sou eu. Por que, meu Deus, tanta intolerância na terra? Por que, meu Deus, tanta intolerância na terra? Se o Senhor criou o homem, independente de religião, então juntos somos mais fortes, então vamos dar as mãos. Pedimos paz e união, pedimos paz e união, porque quem salva é Deus e não religião. Porque quem salva é Deus e não religião. Você tem problemas sérios para resolver? Se sente preocupado, com medo, angustiado? Hoje esse vídeo é para você. 7 dicas para alcançar um milagre. A primeira de todas, não é nem novidade, né? É reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Mas você fala, poxa Márcio, mas as pessoas estão com um problema e não pedem ajuda, não reconhecem que precisa de ajuda? Infelizmente, tem muita gente que tem uma certa arrogância, uma certa soberba, que não faz nada, ela não acredita, ela não reconhece o problema e ela finge que o problema não existe. Só que o que acontece? Chega lá na frente, esse problema, que ela poderia ter resolvido com facilidade em um determinado momento da vida, ele se torna gigantesco. Quando eu falo de problema, gente, estou falando de tudo. Você tem um problema de saúde, de uma doença incurável, você está com um problema financeiro, que você pode ir à falência, você está com um problema, está atrasada a sua casa, você pode perder a sua casa, você está num momento delicado e pode perder o seu emprego, você está angustiado por situações de pessoas que você magoou e você sabe que magoou e você não consegue corrigir. E essas pessoas fazem falta na sua vida. São inúmeras as situações de problemas, mas tudo aquilo que parece impossível, eu falo para você, é possível sim. Mas o primeiro passo é reconhecer que você cometeu um erro, reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que sem isso você não vai conseguir ir para os próximos passos. Então a primeira coisa é
estou numa situação difícil, preciso de ajuda. Se você não fizer isso, de corpo, espírito, mente e coração, não vai funcionar. Mas esse primeiro é o mais simples de todos, reconhecer. O passo 2 é diferente. Querer com todas as suas forças é o nosso passo número 2. Isso é uma coisa que nos últimos 20 anos, 25 anos, a gente escutou muito. Quando você quer uma coisa, você tem que querer de todo o seu coração, você tem que querer com todo o seu ser, querer com todas as suas forças. Mas o que isso significa? Por que as pessoas insistem tanto nisso? Por um motivo muito simples. Às vezes a pessoa, ela manifesta verbalmente que ela quer, mas às vezes no subconsciente dela, ou mesmo dentro dela, no consciente mesmo, ela não quer. Ela não está preocupada, mesmo sabendo que ela precisa. Às vezes a pessoa reconhece que precisa de ajuda, mas mesmo assim ela tem dúvida se ela quer ou se ela não quer. Quer um exemplo clássico disso? Pessoas que tiveram muitos problemas na vida e que erraram demais. Essas pessoas julgam, de verdade, que é muito mais fácil morrer do que tentar consertar alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas que estão ao redor dela falam: não, fulano, você tem que querer com todas as suas forças, você tem que querer com todas as suas forças, tem que resolver sua vida. Mas a pessoa não quer resolver a vida, porque ela acredita que seja impossível resolver a vida. Então, às vezes, um caminho de suicídio parece para aquela pessoa mais atraente, mais fácil, mais curto, mais sedutor. Porque quando ela olha tudo que ela tem que fazer, ela desanima. Então as pessoas em volta dela falam: você tem que querer, você tem que querer, você tem que querer. Ela chega na frente de uma entidade, por exemplo, num trabalho de umbanda, e ela fala: eu quero, mas no fundo ela não quer. E eu cansei de ver entidades que falam assim: não, você não quer, você me desculpa, meu filho, você não quer. O dia que você quiser de verdade, você volta aqui, o nego velho vai te ajudar, o caboclo vai te ajudar, o Exu vai te ajudar, a pombagira vai te ajudar. Mas eu cansei de ver pessoas que verbalizam uma coisa e pensam e sentem outra coisa. Quando a gente fala em querer de todas as formas, o que sai pela sua boca tem que ser exatamente o que você pensa na sua mente e o que você sente no seu coração. Senão não adianta. Se você não está totalmente entregue a querer aquilo com todas as forças do seu ser, como é que você acredita que se tornará habilitado a conseguir? Não vai. Então, número 1, reconhecer que precisa de ajuda. 2, querer com todas as suas forças. Quem sabe o número 3 seja o ponto divisor das pessoas que realmente conseguem e não conseguem. Esse é o problema onde as pessoas mais empacam. É a situação onde as pessoas têm mais dificuldade de superar. E o número 3 é nada mais que acreditar que você merece. Você sabe qual é a diferença de irradiação e incorporação? Será que sabe mesmo? Hoje vamos abordar este tema. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, porque a gente vai falar um pouco de interação espiritual entre uma pessoa encarnada, um médium, e a espiritualidade. E o título tá: irradiação e incorporação. Quais são as diferenças? Existe diferença? Porque tem gente que acredita que irradiação por si só já é incorporação. E isso não é verdade. Uma outra coisa que todo mundo pensa é que só existe a irradiação e a incorporação. Mas nós temos ainda um fenômeno um pouco menos perceptível, menos intenso, que seria a aproximação. Independente de qual tema a gente for abordar, que a gente vai falar sobre os três, tanto de aproximação, quanto de irradiação, quanto de incorporação. Inclusive dando uma ênfase maior em irradiação, que é a maior dúvida das pessoas. Tem uma coisa que a gente tem que entender. Temos que partir de uma ideia para você compreender este universo. A verdade é uma só, gente. Vamos pensar em cada um de nós. Eu, Márcio Caim. O meu espírito, ou se você preferir, perispírito, ele é exatamente do mesmo tamanho e da mesma forma do meu corpo físico. Então, nesta mão, existem dedos espirituais idênticos a essa mão carnal. Assim como a minha cabeça, todo o meu corpo, meu espírito é exatamente como é o meu corpo, ok? Só que nós irradiamos energia o tempo todo. E a gente gera um campo de energia. Então, apesar do espírito do Márcio ser igual ao corpo, existe uma onda de energia, uma aura de energia que envolve o Márcio, como se fosse uma área um pouco maior. Ela não tem a mesma forma que o meu corpo, e ela é só uma aura de energia, como se fosse um círculo de energia que está ao nosso redor. Porque nós, como espíritos que somos, irradiamos energia. E essa aura nada mais é que o campo de irradiação de energia irradiado por nós mesmos. Vamos pegar aqui a imagem de São Francisco de Assis, uma imagem linda que nós ganhamos, por sinal. Gratidão quem nos mandou.
Mas vamos supor, aqui está São Francisco. Ao entorno de São Francisco existe um campo áurico, uma aura de energia, que ela é tanto assim, mas ela pega todo o entorno, é como se fosse um grande círculo, pega todo o entorno da pessoa. E o espírito é diferente disso? Não. O espírito, apesar de não ter o corpo físico, o corpo denso, ele é um espírito, ele é uma forma de energia, o espírito por si só, com consciência, com inteligência. Então é uma forma de energia inteligente que também irradia energia. Se você pegar um espírito, vamos supor que a minha mão aqui seja um espírito. Da mesma forma que uma pessoa encarnada, ele também tem um campo de energia, uma bola de energia que cerca ele. Se você entendeu isso, que existe uma aura de energia sobre qualquer espírito, independente de ser encarnado ou desencarnado, você vai conseguir entender o desenvolvimento desse vídeo. Sem esse conceito, você não conseguirá entender. As primeiras experiências de uma pessoa sempre são inesquecíveis. Hoje vou falar com vocês sobre minhas primeiras incorporações. Muita gente vai perguntar, mas por que não falou da sua primeira incorporação? Por que as suas primeiras incorporações? Isso se deve ao fato, pessoal, que hoje, diante de toda a minha experiência, analisando episódios da minha vida, eu verifico primeiro que eu sempre fui médium. A segunda é que eu tive momentos de incorporação na minha vida, muito antes de entrar na Umbanda, muito antes de ter consciência da minha mediunidade, muito antes de desenvolver a minha mediunidade. E eu quero falar sobre esses eventos antes da Umbanda e vou contar para vocês mais duas experiências do início da Umbanda que eu passei como primeiras incorporações também. Eu acho que vale a pena para vocês terem uma noção maior de que muita coisa que acontece com você não significa que você é louco, significa que você é médium. Eu acho que é importante a gente dividir experiências e é isso que eu quero fazer com vocês. A primeira experiência que vale a pena ser dita foi quando eu fazia Tai Chi Chuan. Uma época da minha vida, eu não queria uma arte marcial muito intensa, eu queria uma coisa mais contemplativa, mais meditativa, isso lá meus 18, 19 anos. E eu fui fazer Tai Chi Chuan. Na minha aula de Tai Chi Chuan, o professor dava 5 minutos de relaxamento, começava a aula durava em torno aí de uns 45 minutos, e depois ele deixava nos últimos 10 minutos um relaxamento maior, para que a gente pudesse sair da aula em equilíbrio, sair bacana. Foi um momento da minha vida que eu gostei muito, durou pouco, durou acho que uns 2 meses. E você sabe por que durou pouco? Por causa dessa experiência que eu vou te contar agora. No final da aula, a meditação era uma meditação guiada. Então o professor falava, sentem no chão, cruzem as pernas, fechem seus olhos. Imaginem que vocês estão num lugar muito bacana, numa cachoeira, na mata, um lugar bonito e tal. Isso chama-se meditação guiada. E de repente eu estava ali ouvindo o professor e naturalmente eu comecei a fazer isso aqui, inconscientemente. E estava muito gostoso, o professor falando, eu mentalizando aquilo e comecei a fazer esse movimento. Quando eu percebi, eu estava fazendo isso aqui, ó. Só que daí eu abri o olho e eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia mexer o olho. E eu continuei nesse movimento. Acabou a meditação, o pessoal começou a levantar, que ele começou a me dar um desespero terrível, eu não sabia o que fazer. E eu comecei a pedir ajuda com os olhos, aquele olho de desesperado, e eu não conseguia. E as mãos começaram a se juntar, e eu não conseguia parar de fazer esse movimento. Aí quando o professor se deu conta disso, ele chegou em mim e começou a me chamar, né? Márcio, mexia em mim. Eu olhava para ele com aquele olho desesperado, como quem diz, não consigo fazer nada. Daí ele pegou, pôs a mão na minha cabeça, fez um Pai Nosso em voz alta. Você que está aqui com esse filho, nesse momento eu peço a você que se afaste, para que ele retome a sua vida normal. Fez o Pai Nosso e falou isso. E daí aquilo foi cessando. Meus dedos já estavam amortecidos, comecei a sentir minhas mãos. Não estava entendendo nada, eu era católico, não entendia nada de mediunidade, nada, não tinha nem ideia desse universo. Daí o professor chegou assim para mim e falou assim, que religião você é, Márcio? Eu falei, eu sou católico. Aí ele me perguntou, ele falou, você sabe o que aconteceu com você? Eu falei assim, assustado, eu falei, eu não sei, será que eu tenho que ir no médico? Ele falou, olha Márcio, eu sei que você é católico, mas eu acho que é melhor você procurar um centro espírita para tomar um passe. Olhando para trás e conhecendo hoje até o comportamento do Pai Benedito, hoje eu tenho certeza que aquilo que eu senti ali
Foi a irradiação do pai Benedito da Angola. Era o meu preto velho que estava ali, mas era uma coisa assim, eu não sei qual foi a porta que abriu ou fechou na minha mente, eu não conseguia controlar o corpo. E aquilo me deixou muito assustado, me deixou muito marcado. E quem sabe foi depois desse dia que eu comecei a querer sair da casinha e querer conhecer, entender um pouco mais sobre coisas que, por exemplo, a Igreja Católica não conseguia me responder. Por que aquilo aconteceu? E eu tinha uma preocupação, por quê? Porque quando eu era criança, eu tive problema de convulsão, eu ia muito no neurologista. E eu pensava, né, mas será que eu estou ficando louco? Será que a doença está voltando? E hoje, mais do que nunca, eu sei que tudo que eu passei na minha infância, nada mais era que já manifestações da minha mediunidade que estava aflorando. É importante a gente entender. Mas para um rapaz de 19 anos, eu fiquei extremamente assustado. Você fala assim, mas Márcio, não foi uma incorporação, foi uma irradiação. Mas eu acho que essa vez foi uma coisa que realmente me chamou a atenção, que como assim, o que é que existe lá fora? Porque eu sabia que alguma coisa estava atuando sobre mim, mas eu não sabia o que era. Você tem dúvidas em sua vida ou perguntas sem resposta? Já tentou fazer essas perguntas para os seus guias? Hoje, como conversar com seus guias. No último vídeo da gente, Anjo da Guarda 2, eu li todos os comentários e eu vi que tinha pessoas que tinham dúvidas para saber muitas coisas. Como conversar com os guias? Eu não sou médium, como é que eu faço para saber quem é o meu anjo da guarda? São perguntas que são realmente importantes e a gente não pode deixar vocês sem resposta. Então eu bolei esse vídeo aqui para responder uma série de perguntas. A primeira coisa que eu quero falar sobre como conversar com seus guias é fundamental. Você tem que ser amigo do silêncio. E eu não estou falando só de um silêncio externo. O silêncio externo também, mas um silêncio interno. Um silêncio dentro de você. Dentro da nossa mente, do nosso coração, pulsam pensamentos e sentimentos. E enquanto você não consegue acalmar a mente e o coração, eu posso falar para você que esse processo é quase impossível. E nessas condições, mesmo quando isso pode acontecer, mesmo quando conversar com seus guias é possível, pode ser que a comunicação fique truncada e a mensagem não venha para você da forma que você realmente precisa. Então essa é a primeira coisa. E isso que eu vou ensinar para vocês agora não é uma coisa só para se comunicar com seus guias. É para todo e qualquer ato sagrado. Tudo que se refere à religião, desde uma simples oração a uma firmeza de velas, até conversar com seus guias, você precisa dessa tranquilidade, de serenidade. A palavra correta é equilíbrio. Enquanto você não equilibra, você não consegue ter uma comunicação plena. Mas, afinal de contas, como é que faz para ter esse equilíbrio, Márcio? Que é muito fácil de falar, mas eu nunca consegui esse equilíbrio que você relata. E realmente não é uma coisa tão simples assim, mas eu tenho que lembrar você que tudo é uma questão de exercício e continuidade. A prática deve ser constante, ou seja, se você puder fazer isso todos os dias, tanto quanto mais rápido ou menos demorado se tornará você conseguir criar uma conexão verdadeira com seus guias, uma conexão limpa e pura com os seus guias. Então, mas como é que você faz isso? Isso eu faço até hoje, gente. Toda hora que eu vou conversar com meus guias, toda hora que eu vou fazer a minha firmeza de velas, o equilíbrio é fundamental. E como é que é o primeiro passo do equilíbrio? O primeiro passo é aprender a respirar. Se você não sabe fazer isso, você nunca vai conseguir ter uma comunicação plena. E pode ficar tranquilo que eu já vou explicar o que é comunicação plena. Mas agora nós estamos nessa preparação, quais as condições necessárias. Gente, senta, de preferência. Se o chão for frio, senta num tapetinho, num pano, alguma coisa. Você não pode ter nada que te incomode, que te interfira
no seu processo de aprendizado, de criar esta conexão. Então, quando você for fazer isso, desliga celular, desliga a televisão, pede para as pessoas da sua casa, fala, olha, na próxima meia hora eu vou estar em oração, não posso ser incomodado, a não ser que seja uma coisa extremamente urgente. Se você não criar esse momento para você, você não vai conseguir desenvolver nunca essa comunicação. Mas supondo que você já desligou tudo, está sem nada que possa tirar a sua atenção, te incomodar, porque é difícil. Quando você silencia, para de falar e tenta tranquilizar a sua mente e o seu coração, parece que qualquer barulhinho se torna motivo para tirar a sua atenção, para tirar a sua concentração e o seu foco. Por isso que eu falo, no primeiro dia pode ser difícil, primeira semana pode ser difícil, você vai percebendo que com o passar dos dias, tudo vai se tornando cada vez mais fácil, mas é um exercício com prática contínua. Criou aquele momento, e daí, Márcio, o que faz? Você falou de respirar, eu não entendi isso daí. Vamos lá. Pessoal, respiração é o seguinte, o nosso pulmão, para quem não sabe, ele vem até aqui embaixo. Ele começa aqui e termina na parte de baixo aqui. No nosso dia a dia, a gente respira só com a metade superior do pulmão. Pode ver que a nossa respiração, normalmente, ela é curta. Então, você só pega essa parte do pulmão. E para você conseguir relaxar e equilibrar, você precisa, em primeiro lugar, de oxigênio. E quanto mais ar você conseguir puxar nos seus pulmões, melhor. Então, você vai fazer isso aqui, ó, respirar profundamente. Põe a mão aqui abaixo do umbigo e respira. Puxa com toda a força. Até sentir que a sua mão que está perto do umbigo, ela foi para frente, porque significa que a parte de baixo do seu pulmão inflou. Conta até 3, segura o ar. 1, 2, 3 e... vai soprar até esvaziar totalmente o seu pulmão. Isso é uma coisa tão banal e tão simples, mas as pessoas não fazem. Faça isso por 3 vezes, né? Então, a segunda vez... E você percebe que a cada vez que você puxa, você consegue puxar mais ar. E automaticamente você vai sentindo como se fosse uma anestesia, um torpor. Você vai ficando mais relaxado. O oxigênio vai ajudar você a fazer isso. E você só precisa fazer essa respiração profunda por 3 vezes. E só para a gente lembrar uma coisa importante, quando a pessoa está muito brava, está muito irada, o que você fala para a pessoa? Calma, respire. Porque você sabe que se a pessoa respirar profundamente, ela vai se acalmar. É uma coisa que a gente já tem no dia a dia, é uma sabedoria popular. Eu não estou inventando nada novo aqui para vocês. E assim, respirou profundamente, as 3 vezes, relaxou. Acha uma posição que lhe seja confortável, sentado, com pernas cruzadas, seja sentado numa cadeira. O importante é que você seja confortável, que a posição que você vai usar para fazer a sua conexão com os seus guias, não te incomode, porque se te incomodar também atrapalha na sua concentração. Você vai ter que desenvolver qual é a melhor forma para você. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso melhor deitado numa cama. Se eu fizer isso, eu durmo. O convite para o descanso é tão grande que eu acabo dormindo, então eu prefiro fazer sentado, Márcio. Mas conheço gente que prefere fazer isso deitado. Eu não consigo, você tem que encontrar a melhor forma para você. Mas lembro que sentado, até para respirar, o pulmão vai respirar muito melhor. Você sente sua vida paralisada? Parece que não sai do lugar? Você conhece o Orixá Exu? Hoje quero te apresentar Exu, Orixá da ação e do movimento. Me fizeram uma pergunta recentemente de por que tudo que eu vou falar, que eu vou fazer uma orientação para as pessoas, eu falo, olha, firma Exu e firma Xangô. Olha, firma Exu e firma Ogum, firma Exu, firma Iemanjá. Por que você coloca Exu em tudo? Por que Exu está em primeiro lugar? Por que tem que colocar Exu? E na minha explicação eu vi que tem uma coisa que já foi falada, mas quem sabe não tenha sido falado com a devida importância. E hoje eu quero falar disso. Por que Exu é o orixá da ação? Por que é o orixá do movimento? A gente precisa entender isso para absorver. Quando a pessoa entende um conceito, um fundamento, ela vai passar a praticar, ela vai passar a colocar isso na vida dela de uma forma muito mais firme, com muito mais certeza, entendendo o porquê das coisas.
Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o conceito original de Exu seria o conceito de mensageiro. E qual é a ideia de mensageiro que nós temos de Exu? Exu ele seria o mensageiro entre os mundos, entre o mundo terreno e o mundo espiritual, entre o Aie e o Orum, onde estamos nós, humanos encarnados, e onde estão os orixás e a espiritualidade superior. É Exu que faz esta conexão. E é por isso que muitos traduzem a palavra Exu para esfera, porque é essa esfera que liga o plano espiritual ao plano material o tempo todo. Quando você faz um pedido, é Exu que recolhe a sua oração, o seu pedido, a sua oferenda, leva até os orixás e depois traz a determinação, a resposta dos orixás ao seu pedido. E normalmente, sempre nesse retorno, ele retorna com uma ação. Então, desde que seja uma ação para realizar o pedido que você fez, é Exu quem vai executar. E da mesma forma, mesmo que o seu pedido não seja atendido, é Exu que vai dar andamento, vai tomar a ação para que você não conclua aquilo que você deseja. Tudo depende, aí nós já falamos de merecimento, uma série de coisas que você tem que fazer, ter o coração puro, respeito ao sagrado, não é esse o foco do vídeo, mas entender esse movimento de Exu como esfera e como aquele que conecta os mundos. Ele faz a conexão, a ação de conectar. E é por isso que tudo nesse mundo é regido por Exu, porque tudo nesse mundo depende de ação. Tudo depende de movimento. Na pergunta de número 1, a pessoa me pergunta: por que temos sempre que cantar para Ogum em todos os trabalhos de Umbanda, se é Exu que guarda, que protege? Mas afinal de contas, é Exu ou Ogum que abre os trabalhos de Umbanda? A informação está quase certa. Por que quase certa? É natural que realmente a gente firme para Ogum em todos os trabalhos e cantemos para Ogum em todos os trabalhos. Mas não que ele seja o primeiro. Vamos explicar isso daí. Presta atenção. Tudo quem abre na Umbanda é Exu. Exu está sempre em primeiro lugar. Não fazemos nada sem Exu. Então, na hora da firmeza, para um trabalho espiritual, seja ele qual for, primeiro Exu, depois o anjo da guarda, depois os orixás, né, de seu de coroa, se você souber, ou senão você pode firmar para Oxalá, Ogum e Iansã, na firmeza. Por que Ogum e Iansã? Ogum é o grande guerreiro protetor que pega pelo lado masculino e Iansã é a grande guerreira protetora que pega pelo lado feminino. Isso na firmeza. Mas o grande protetor, o grande defensor da Umbanda é Ogum. Então, para que nós tenhamos segurança nos trabalhos espirituais, nós sempre fazemos, cada terreiro tem o seu ritual. Mas normalmente tem abrir a Jurema, faz oração, canta para Exu, e daí a gente começa cantando, daí em primeiro lugar para Ogum. E depois seguimos com o trabalho da linha que vai efetivamente fazer atendimento, que vai realmente trabalhar. Porque independente de Ogum incorporar ou não, cantamos para quê? Para afirmar a segurança, não é para abrir trabalho, é para ter segurança de Ogum. É só para isso. Daí você pode falar, mas daí não precisa cantar para Iansã. Não, nesse caso não precisa. A tradição é cantar somente para Ogum, firmar a segurança. Existe sim essa proximidade grande de Ogum e Exu em caminhos, em proteção, que é uma coisa que a gente vai discutir num outro vídeo, mas o tradicional é isso aqui. Firmeza você faz lá, firma para Ogum e para Iansã. O trabalho, a gente canta para Ogum não para abrir o trabalho, para trazer a segurança e a proteção de Ogum para os trabalhos espirituais. Certo, Sombra? Certo, muito bem explicado, Márcio. Muito que bem. Você se considera um bom médium? E quando você se consulta, sabe reconhecer qual médium é realmente bom? Afinal de contas, como identificar um bom médium? É a pergunta de $1 milhão. Mas como, Márcio, você teve a ideia para fazer esse vídeo? É impressionante como as pessoas ou duvidam dos médiums da corrente. Isso acontece muito no Tufra, já vi acontecer no meu antigo terreiro, no Bom Pastor, vi acontecer em outros terreiros. As pessoas duvidam dos médiums, isso é uma coisa muito constante na assistência. E ao mesmo tempo que a gente sabe, até porque entre os nossos alunos é uma pergunta muito frequente, como é que eu sei que eu estou no caminho certo, que eu estou me tornando um médium aproveitável, como é que eu sei que eu estou me tornando um bom médium? Então eu acho que essa é a base da pergunta do vídeo, tanto você se identificar como um bom médium ou não, ou também como identificar
um bom médium ou não. E para começar esse vídeo, tem uma frase que, olha gente, desculpa quem concorda com isso, mas eu acho essa frase horrível. As pessoas falavam muito quando eu entrei na Umbanda, na década de 90, as pessoas falavam assim, médium bom é médium torto. O que elas queriam dizer? Aquele médium que bebia, aquele médium que vivia desempregado, aquele médium que vivia com problema no casamento, aquele médium que traía o marido ou traía a esposa. Esse tipo de médium era que parece que tinha os melhores guias, que tinha uma mediunidade mais intensa. Eu sempre achei isso horrível, como assim? O cara tem guias tão maravilhosos que não consegue dar jeito nem na própria vida da pessoa. Como é que o guia vai resolver a minha vida? Mas era uma frase, e esse ditado, ele foi lenda dentro da Umbanda por décadas. Diria aí que desde a década de 50 para cá ele era muito utilizado. Hoje eu acho que não tem pé e não tem cabeça, por um motivo muito simples, pessoal. Eu acho que se eu sou médium, e a mediunidade, que já é uma bênção, por que a mediunidade, na minha opinião, é uma bênção? Eu sei que eu já fiz vídeos onde eu falei que mediunidade não é bênção e não é uma maldição. Mas eu vou falar por que a mediunidade é legal. Porque durante o atendimento das minhas entidades, eu estou aprendendo com eles. Estou verificando o sofrimento das pessoas, estou vendo eles transformarem a vida das pessoas. E tudo o que o caboclo que incorpora através do Márcio, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, o Exu, que incorpora através deste corpo físico, fala para as pessoas, também serve para a minha vida. Então, só por isso, eu acho que a mediunidade de incorporação dentro da Umbanda, ela é uma coisa que te traz o quê? Melhoria de vida, autoconhecimento, se você sabe aproveitar esta oportunidade. Então, minha vida mudou muito. E eu percebo que quanto melhor era o médium, verdadeiramente, o médium de entidades realmente elevadas, que falavam coisas realmente que faziam muito sentido, eram médiuns que tinham conduta muito correta na própria vida. Todo mundo erra, tá, gente? Esquece. Não vai existir Chico Xavier. Chico Xavier foi um ponto fora da curva, um ser de muita elevação espiritual. Não é o nosso ponto aqui. Mas nós aqui que estamos aqui no meio do caminho, procurando melhorar todo dia, a gente erra. Mas a gente procura sempre acertar, trabalha sempre para continuar evoluindo. Então, eu acho que o médium tem que ter essa pegada de evoluir constantemente, de não parar de estudar, não parar de aprender com seus próprios guias, aprender a cada dia mais, que os guias são seres de tanta evolução e que sem eles a nossa vida é tão pequena que eu vou respeitar plenamente a minha incorporação, não vou interferir nesse trabalho maravilhoso, vou ser apenas um espectador de tudo isso. E o médium que faz isso, ele certamente já está num caminho melhor, um caminho de crescimento. E não adianta, tá, gente? Não dá pra gente falar que o médium ele vai conseguir crescer como médium enquanto ele não resolve os problemas que afligem a sua vida. Tanto problemas que vêm do passado, quanto os problemas no presente, os problemas pontuais que ele vive todos os dias. Por que Exu Mirim é tão temido nos terreiros de Umbanda? E por que raramente vemos médiuns incorporando esse tipo de entidade? Eu não vi muito embasamento na sua pergunta, não concordo com a sua colocação, mas vamos à sua resposta. Eu não sei porque Exu Mirim é tão temido, eu nunca temi Exu Mirim. No Tufra, curiosamente, nós não temos nenhum médium que manifeste Exu Mirim. Isso não significa que um médium ou outro possa incorporar um Exu Mirim. Exu Mirim é uma falange como qualquer outra de Exu, como eu sempre falo. Tem gente que tem como Exu tranca-ruas, outros caveira, outros sete encruzilhadas, outros veludo, outros morcego, outros meia-noite, outro toco preto. Tantos nomes de Exu que tem, gente. O Exu Mirim é mais um. Você não vai encontrar Exu Mirim em médiums em todos os terreiros. É só isso, mas não existe por que temer o Exu Mirim. Eu acho que temos que respeitar o Exu Mirim, assim como respeitamos qualquer Exu, qualquer pombagira e qualquer entidade de Umbanda. Certo, Sombra? Certo, resposta bem objetiva. Essa foi fácil, astraz, trivial. Você tem a impressão que sua vida piorou depois que entrou na Umbanda? Tem a impressão que os caminhos fecharam e que tudo está dando errado? Então presta atenção na minha história, porque depois que eu entrei na Umbanda, minha vida desandou. Eu estou falando alguma mentira nessa sentença?
Eu posso falar que não estou mentindo, eu só não estou falando toda a verdade, são duas coisas completamente diferentes. E eu estou fazendo esse vídeo justamente porque no último vídeo, quando nós falamos sobre por que tudo dá errado, muita gente fala, depois que eu entrei na Umbanda, minha vida virou de ponta cabeça, eu não tenho prosperidade na minha vida. E é natural, eu passo por isso quando eu converso com pessoas da assistência ou filhos novos dentro do Tufra, que tem pessoas que têm essa percepção que a vida piorou depois que entrou na Umbanda. Primeira coisa, vamos verificar se isso é verdade e se for ou não for, o porquê que essa sensação fica tão nítida para a pessoa. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês como era a vida do Márcio Caim em 1996. Em 96, gente, eu tinha uma agência de publicidade, tinha uma empresa, eu trabalhava num posto de gasolina, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha um relacionamento que já durava 8 anos, eu era uma pessoa muito querida na família, muito respeitada. O Márcio é trabalhador, porque eu trabalhava de segunda a segunda, tinha uma bela condição financeira e, poxa, de verdade, num primeiro instante, parece que eu vivia a vida que todo mundo gostaria de viver com então apenas 23 anos. Mas existia uma coisa dentro de mim, uma busca que já durava muito tempo, desde minha adolescência. Eu buscava por alguma coisa que me preenchesse, que retirasse aquele vazio, aquela sensação de inutilidade, aquela sensação de insatisfação que eu não sabia explicar, que eu não sabia externar. Eu procurei em tudo, já falei em outros vídeos, eu fui fazer Tai Chi Chuan, fui em palestra de ufologia, fui buscar em outras religiões, conheci outras religiões, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Congregação Cristã do Brasil, que eu vinha de uma formação católica, vários centros espíritas eu procurei, já entendi um pouco da doutrina espírita, queria viver isso, só que toda vez que eu chegava no centro espírita, acontecia um fenômeno muito interessante. Eu entrava no centro espírita, me batia um sono, mas uma coisa tão fora do controle que eu não conseguia ficar desperto para ouvir palestra, esse tipo de coisa assim. Então eu tinha muita dificuldade e na minha cabeça eu pensava, se eu chego aqui me dá sono toda vez, quem sabe não seja esse o caminho. Então por isso eu parei de ir em centro espírita e aí frequentei um centro espírita só para tomar passe. Meu irmão mais velho já era membro desse centro espírita e o curioso é que nesse centro espírita já se recebiam caboclos e pretos velhos. Então eu ia lá, ouvia uma oração, abria a sessão, os guias incorporavam, eu tomava passe e ia embora, só para tomar passe. Eu achava aquilo interessante. O curioso, tem uma curiosidade engraçada nessa história, não sei porquê, era uma época da minha vida que eu adorava roupa branca. Então eu tinha um monte de camiseta branca, um monte de camisa branca, e toda vez que eu ia naquele centro, eu não sei porquê, eu escolhia uma camiseta branca, uma camisa branca. Muita gente perguntava se eu era médium, se eu trabalhava na casa, eu falei, não, nem conheço nada, eu só veio aqui tomar passe. Mas para você ver como parece que a espiritualidade prepara tudo. Foi nesse ínterim, eu estava inclusive no último ano da faculdade de economia, estava no penúltimo semestre da faculdade de economia em 1996. Minha vida não podia ser melhor, vamos concordar, vamos combinar, acho que todo mundo concorda com isso. Fora essa parte espiritual, essa parte interna, essa parte pessoal. E a história de como eu entrei na Umbanda, não vou repetir, mas foi um dia que eu estava num jantar, acabou o jantar, me convidaram para ir no lugar, cheguei lá, era Umbanda, fiquei assustado, achei que eu estava no lugar do capeta. Um mês depois eu quis retornar. E assim cheguei na Umbanda e tudo aconteceu muito rápido, porque em menos de um ano eu passei por assistência, eu fui cambone e comecei a desenvolver minha mediunidade. Pouco mais de um ano eu já atendia na corrente como médium. Então foi tudo muito rápido. Sinto muita falta desse tempo de ser cambone, que eu podia conversar com as entidades, mas foi muito rápido. A verdade é uma só, que desde o ano de 96, minha vida começou uma série de transformações. E o que eram essas transformações? Era coisa melhor, Márcio? Conseguiu um emprego melhor, mais dinheiro, um carro mais novo? Não. Acho que a primeira e mais dramática de todas foi quando eu acabei saindo da sociedade, da empresa que eu tinha fundado. Depois que eu saí, eu tinha uma reserva financeira, é claro. Eu ainda continuei trabalhando no posto de gasolina. E logo na sequência, a minha família perdeu os postos de gasolina por motivos que eu não vou aqui revelar. Mas perdemos os postos de gasolina por problemas de dívida, etc e tal. E eu fiquei sem emprego. E fiquei 9 meses desempregado. Isso tudo a partir de 96, depois que eu entrei na Umbanda. Me diga uma coisa, você já teve experiências mediúnicas? Viu espíritos? Ouviu? Sentiu presenças? Mas chegou no terreiro, não sentiu mais nada. O que será que aconteceu? Será que está bloqueada a sua mediunidade?
Mediunidade bloqueada. Puxa, pessoal, a quantidade de relatos sobre esse assunto, de pessoa que a vida toda sentiu coisas espirituais, chegou no terreiro e não sentiu nada. Pessoas que já trabalharam como médiuns em outros terreiros e saem do terreiro, parece que não sente mais nada. É como se fechasse, bloqueasse. Será que isso é realmente verdade? Será que isso é possível? Hoje nós vamos abordar diversas situações que mostram em que casos isso pode acontecer, se é verdade ou não, e o principal, o que fazer nestes casos. Eu acho que para a gente entender sobre mediunidade bloqueada, ou suspensa, ou recolhida, ou coroa fechada, que existem muitos termos que vão alegar a mesma situação, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é mediunidade. E mediunidade, se você pegar lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, está escrito que é o quê? É a capacidade que a pessoa encarnada tem de se comunicar com a espiritualidade, com os espíritos, com o plano espiritual. E isso pode acontecer de várias formas. Pode ser através de evidência, você ver espíritos, você ouvir espíritos, mediunidade de cura, de transporte, existem N. E são muitos os tipos de mediunidade, inclusive a mediunidade de incorporação também é uma destas formas de mediunidade, que durante a incorporação você permite que o seu corpo sirva de aparelho para que a espiritualidade preste a sua caridade ou deixe a sua mensagem. E tem uma coisa, pessoal, ser médium, isso independe de religião. Você pode ser evangélico e ser médium, você pode ser católico e ser médium. E isso é tão verdade que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo conhecem casos de pessoas que nunca pisaram num centro espírita, nunca pisaram num terreiro de umbanda ou uma roça de candomblé, mas tinham uma mediunidade de prever o futuro, para benzer uma pessoa. A pessoa às vezes incorporava espíritos dentro de casa, isso aconteceu a vida inteira. E às vezes a pessoa era católica, era evangélica, mas era uma peculiaridade, era uma característica da vida dessa pessoa. E isso mostra claramente que mediunidade não tem nada a ver com religião. Tem gente que quer falar, só é médium quem está na umbanda, só é médium quem está no espiritismo. Não, mediunidade é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. E outra coisa, pessoal, também lá no livro dos médiuns, Kardec escreve, e eu falo muito de Kardec, gente, porque eu gosto muito da obra dele, ela não bate 100% com a Umbanda, mas eu gosto muito da obra dele, e ele diz que todas as pessoas são médiuns em algum nível. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, muito grande. Outros têm uma mediunidade bem discreta, que muitas vezes a pessoa nem se percebe do que acontece com ela. Bom, agora que nós já definimos tudo isso, podemos voltar ao tema do vídeo. Existe mesmo mediunidade bloqueada, mediunidade suspensa, coroa fechada? Existem essas coisas? A resposta que eu tenho para dar para você é claro que sim, isso é possível, a pessoa estar com a mediunidade bloqueada. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa entender é por que esta mediunidade se bloqueou. Qual foi o fato, o acontecimento, o motivo desse bloqueio? Hoje iniciamos um novo quadro aqui no Band Boa. Minha história. Hoje, minha história com Tranca-Rua das Almas. Aí você fala assim, Márcio, como você teve essa ideia maravilhosa para fazer um vídeo desse? E a resposta é muito simples, pessoal. A gente está entrando já numa época de gravação de vídeos de estoque para quando nós saímos de férias, para que vocês não fiquem sem conteúdo inédito durante o nosso recesso. Assim, para vocês estarem sempre ligados e terem sempre coisas novas para poder observar, assistir aqui no canal. E eu estou num momento de cansaço e matutando qual tipo de vídeo que vocês gostam de ver. Eu me lembrei que vocês gostam muito de histórias. Toda vez que eu tenho algum vídeo onde eu conto histórias, vocês ficam doidos. E todo mundo gosta, todo mundo comenta e todo mundo compartilha. E quando eu pensei no negócio de história, eu falei, nossa, eu tenho muitas histórias na minha vida. Então eu falei assim, tem histórias com entidades, histórias de situações espirituais, histórias de trabalhos externos, histórias em cemitério, histórias de uma série de coisas que eu já vivi na minha vida de umbandista, não é na minha vida pessoal, tudo alguma coisa conectada à Umbanda. E hoje eu quero falar dessa entidade, Tranca-Rua das Almas, que é um Exu, que eu posso falar com toda a alegria do meu coração, porque eu tive muita honra de trabalhar com ele por muitos anos a fio, sendo ele, durante muitos anos, o Exu de frente que trabalhou comigo, trabalhou através de mim.
E olha, com certeza, ele e o pai Benedito da Angola, sem dúvida alguma, fora meu mestre Omulu, foram as duas entidades que mais colaboraram para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Para a gente começar a falar do seu tranca-rua, eu tenho que falar um pouco de como é o estilo do seu tranca-rua, porque eu lembro que tem uma história muito engraçada aqui no começo da minha vida mediúnica. O seu tranca-rua, ele sempre foi aquele Exu que ele chega firme, ele fica sério o tempo todo, ele não sorri. A maior parte do tempo ele te ouve com os olhos fechados, com o copo na mão, com o charuto aqui. Quando ele vai falar, ele põe o copo no chão, troca o charuto de mão e começa a falar para você o que ele quer falar. Ele é muito incisivo, ele é muito firme, chega a ser muito duro, pode ser áspero muitas vezes. E como ele não sorria, ele não gargalhava, todo mundo falava assim para mim: ah, isso não pode ser tranca-rua, porque tranca-rua que não gargalha não existe. E aí é uma lenda urbana, né, pessoal? Mais do que nunca, essa entidade é uma que desde o começo, ele tem um estilo muito interessante, que quando eu incorporava, ele baixava no chão com as mãos cruzadas assim, saudava o chão do jeito dele, e quando ele ia se levantando, ele batia no peito e falava assim: esse é a tranca-rua das almas. É um comportamento muito clássico, desde as primeiras incorporações, ele sempre fez isso. Então foi uma das entidades que eu nunca tive dúvida do nome dele, porque desde o começo ele foi assim, ele reafirmou isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E a quantidade de histórias que eu tenho com essa entidade são muitas, afinal de contas, eu trabalhei com ele totalmente, com ele na minha frente até 2017 mais ou menos, até que seu capa retornasse, que é uma história que eu vou contar num outro vídeo, que eu já contei pontualmente, mas foi ele que ficou à minha frente, foi ele o Exu que mais trabalhou, ele que era o meu Exu de atendimento, ele alcançou muita graça para muita gente e me ensinou muita coisa, inclusive me ensinou a ser médium, me ensinou a respeitar o sagrado, me ensinou a ser sério, a ser correto, a procurar sempre fazer tudo 100% bem feito. É muito perfeccionista, o tranca-rua é muito perfeccionista. Tem aquela brincadeira que ele sempre fala: 99 não é 100. Se você fez uma coisa 99% certo, você fez errado. E como eu diria no final das giras do Tufra, mais uma etapa concluída, mais um ciclo que se encerrou, que a gente fez com muita alegria, muito amor. Eu mesmo não lembrava de muitas passagens que a gente colocou nesse vídeo. Ficou muito interessante, acho que o Nilton e a Lorena foram muito felizes ao fazer esse vídeo, espero que tenha gostado. Irmão, cola aqui agora, chega aí. Cola com nós. Tamo junto. O que nós desejamos para aquele povo bonito nesse ano de 2022? Gente, nós só podemos desejar a vocês um ano maravilhoso, né, Márcio? Olha, pessoal, é assim, eu costumo trabalhar muito com o poder do verbo e das palavras. Quem já foi ao Tufra sabe como a gente faz a bênção final, o encerramento. E eu sempre peço o que eu vou pedir para vocês. Eu peço nesse momento, como sacerdote que sou, que todo mal que eventualmente estivessem com vocês, no corpo, espírito, coração, em vocês ou contra vocês, perto ou à distância, oculto ou revelado, ao seu redor, em seus caminhos ou dirigido contra vocês, que todo mal seja quebrado, destruído, desmanchado, desfeito e que tenha ficado trancado nesse ano que se passou. Que a partir de hoje é o primeiro dia do ano de 2022, que todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade, inteligência, discernimento e sabedoria, sucesso, dinheiro e justiça, amor, alegria e felicidade, realização, satisfação e plenitude, coragem, vitória, paciência, equilíbrio, resistência e caminhos sempre abertos para tudo que for para o seu benefício e para o benefício de todos nós. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos! E aguarde um Band Boa 2022. Chegaremos com carga total, com vídeos inéditos. A partir de logo mais esse mês de janeiro aqui, a gente já vai ter muito vídeo, muita coisa bacana para dividir com vocês, tá bom? Galera, que Oxalá abençoe a todos. Beijo no coração, curta o final de ano aí e logo mais estamos juntos.